Olá, pessoal. São quase 5 horas da manhã. Eu sou como aqueles que não conseguem, muitas vezes eu não consigo dormir durante a noite. E então eu fico interagindo entre os grupos de WhatsApp, são 14 grupos ou 15 grupos. Alguns me chamam até de o morcegão da madrugada, o bispo morcegão. E eu tenho uma certa dificuldade que quando estive internado no tratamento de câncer, no Hospital das Clínicas, muitas vezes eu ficava muito tempo em jejum, dormia de dia, jejum forçado, primeira vez 6 dias, mais 3 dias operado, tirei o tumor, 20 dias se recuperando, 20 não, 2 meses, combatendo as infecções, tomando aqueles remédios fortes, e depois mais 5 dias, 3 dias na espera e mais 2 dias para ter alta. Não foi moleza. E em algumas daquelas madrugadas ali no hospital, que os enfermeiros sumiam tudo, ficavam um ali assistindo televisão e alguns faziam seus trabalhos muito, muito dedicados, muito queridos, né? Se algum de vocês aí do Hospital das Clínicas Santa Rita estiverem me ouvindo, olha, um beijo para vocês. Principalmente no Hospital das Clínicas, eu fui muito bem tratado por aqueles enfermeiros. Né? Havia um ali que entrava, quando ele ia aplicar injeção na gente, a gente dormindo ali, onde estava dormindo, né? Ele entrava cantando Boi da Cara Preta para despertar a gente aí, ó, vou aplicar a medicação. Mas houve surtos. Muitas vezes a gente estava dormindo 2:30 da manhã, alguém que também estava com câncer e não preparado psicologicamente, porque câncer ninguém está preparado, na verdade, acordava gritando e queria pular da janela do quarto andar do hospital das clínicas, e a gente surtava também, porque a gente ali ficava a noite toda acordada. Quando era de manhã, 5 horas, tomava um calmante e dormia até as 8, senão a gente perdia o café. Se perdesse o café depois do jejum, porque eu mesmo fiz 6 dias de jejum. Tem que expurgar tudo para que na hora da cirurgia não haja nenhum problema. Mas vamos esquecer essa questão do câncer. E se todo mundo agora está dormindo, depois você vai me ver de dia, de noite, e vai fazer seus comentários. Eu quero falar sobre o genocídio. O governo brasileiro está cometendo um genocídio? Gilmar Mendes teve a coragem de falar, porque tem um monte de covarde no
governo federal de covarde lá no Congresso e no Senado. Tem muita gente covarde. Nós já temos 75 mil mortos de Covid. Eu já estou indo para 120 dias aqui no distanciamento. Mas vocês sabem que eu não tenho medo de falar. O tempo que vocês me conhecem aqui sabe que eu não tenho medo. Mas eu vejo deputado covarde, eu vejo vereador covarde, eu vejo muita gente covarde que não fala nada. Foi isso que aconteceu na Alemanha. Os judeus eram 6 milhões, mas eles ficaram calados. Se eu não me engano, um pastor falou e foi levado às barras dos tribunais. Ele e a igreja dele. E Hitler o executou. Mas ele foi morar no céu com Cristo. O apóstolo Paulo disse o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu já passei 6 vezes no vale. O último foi com câncer. 37 anos na presença de Deus. 20 anos de igreja metodista wesleyana. Ano após ano, indo a concílio, voltando para uma igreja diferente, ou para a mesma igreja, ou indo para algum lugar onde você nem sabia onde era. Quinze anos de igreja metodista pentecostal, trabalhando em... O lugar mais tempo foi Barcelona, 15 anos. Mas estive em Tabajara, estive em Porto Canoa, estive em Eldorado, no município de Cariacica e dois municípios de Cariacica, que eu também cheguei a trabalhar, subi o morro lá em Itacibá para ajudar um amigo meu que estava com depressão, a convite do filho dele. E quando eu chegava ali, eu subi o morro e no morro eu bati o pagodinho, com lata mesmo. Muitas vezes eu subia, tinha ali uns camaradas tomando uma cervejinha e dizia: oi irmão, para aí para orar pela gente. E eu parava e batia. Eles batiam as latinhas de lixo. E eu, como eu não ligo para essas coisas. Tem gente que liga, né? Que tá barbudo, que tá cabeludo. Eu já fiz vídeo aqui parecendo Lampião. Agora o cabelo tá curto, mas a barba tá grande ainda. Eu não ligo para isso. Na nossa igreja a gente dança, gente. Eu tenho uma pastora abençoada. Ontem eu falei com ela pelo WhatsApp, chamada, né? O Zap de vídeo. Ela deu até um beijo. Ela tá lá na família, né?
seu esposo, os filhos. Ela deu até um beijo no celular e travou tudo, acabou travando tudo. Mas depois o esposo voltou, eu vi ali a Pietra, eu vi todo mundo ali, que pessoal lindo, entendeu? Um pessoal liberto por Cristo. Porque tem muita gente aí de paletó, de gravata, de gravatinha. Tem nada contra a gravata, tá? Se você souber a história da gravata, depois você vai se arrepender um pouquinho. Mas tem muita gente de gravatinha, tem muita gente todo engomadinho, que não vale nada. Não vale um tostão furado. Tem muita gente barbudo, gente cabeludo, gente de boné na cabeça, que é uma bênção. Tem muita gente assim. Então, gente, a história do genocídio que o Gilmar Santos falou, eu também falo. Está acontecendo um genocídio no Brasil, gente. Vocês não perceberam? Quando nós tínhamos 20 pessoas mortas, o presidente da República disse que era uma gripezinha. E em vez dele proteger a sua população com máscara, com o EPIs, que é o equipamento de proteção individual, não. Ele começou a disseminar cloroquina para o povo tomar cloroquina e começou a fazer manifestações lá no palácio com aqueles zumbis de bandeira nas costas, igual zumbis, porque eu amo a minha bandeira, mas eu não preciso ficar igual um zumbi, atrapalhando enfermeiros e médicos de trabalharem, não. Pelo contrário, eu tenho que ser como um agente do corpo de bombeiro. Eu tenho que ir em missão de salvação. O político tem que aprender com o bombeiro. O político tem que aprender com o enfermeiro, com o médico, que vai em missão de salvar. O político precisa aprender com o missionário, que muitas vezes vai a um campo distante pregar o evangelho. Eu mesmo, quando eu comecei a minha segunda igreja, eu saí de Vitória e fui para Nova Carapina, passei 14 anos ali. Os primeiros 3 anos, nós tínhamos ali uma igreja de 5 pessoas. Nós levamos a 15 e depois chegamos a 60. Na igreja metodista wesleyana, naquela época, 60 membros era muita gente. Nós construímos 2 templos ali. O primeiro templo eu consegui botava 110 pessoas dentro da igreja. Uma igreja de eternite. Nós inauguramos a igreja com uma faixa, porque a igreja não tinha dinheiro para construir uma placa. Nós fizemos, para fazer uma placa, nós fizemos uma faixa que ficou 1 ano ali com o emblema da Igreja Metodista Wesleyana e com uma faixa de pano. E eu fui consagrado 8 anos depois, na cidade de Brasília, que eu era aspirante ao ministério. Tive que fazer teologia 3 anos andando a pé, tomando chuva, cuspindo sangue, para concluir o meu curso de teologia cristã e cerca de
15 anos depois que eu fui concluir o bacharel na UFES. E depois fiz o pós-graduação e fiz a convalidação do curso na Fabra, em 2014. Eu e minha esposa, que é pastora. Aí a minha esposa foi para a pedagogia, eu fui para a rede, da rede eu fui para o direito. E agora, hoje, o dia eu passei procurando as ementas, porque eu preciso dar continuação ao meu curso de direito pela online, que ninguém sabe quando vai abrir escola. Mas eu não deixei de trabalhar com direito. Fui no Ministério Público mais de 40 vezes, agi com a minha equipe de direitos humanos, fiz uma espécie de estágio como na justiça arbitral, que ainda eu exerço, e diversos cursos na área do direito. Mas vamos voltar ao que o Gilmar Mendes falou. Ele falou certo. Ele falou certo. Sabe por quê? Porque o genocídio que Hitler cometeu e os judeus ficaram parados, enquanto os Estados Unidos passava por cima da Alemanha, Alemanha com telhados bonitos, coloniais, por baixo daqueles telhados, bonito que ninguém via, estavam os judeus morrendo de fome. Sabe como se chama isso? Biopolítica. A biopolítica é você não matar, não cometer um genocídio pelas armas, mas é sem armas, é através das leis, criando leis que impeçam que os pobres e os doentes e os velhos consigam alimento, consigam sobreviver, de forma que eles ficam fracos e eles não conseguem se alimentar, eles não conseguem ficar nutrido, não conseguem adquirir anticorpos. Isso não é brincadeira não, gente. Eu e a minha família temos sobrevivido porque nós temos amigos que muitas vezes ligam para a gente e dizem, como é que está aí? Diz, não, está tudo bem. Se precisar de alguma coisa, fala que vamos aí. Daqui a pouquinho está chegando a cesta básica. Sabe por quê? Porque durante 37 anos da minha vida eu fiz isso. Em Porto Canoa eu distribuía 50 sopas todo dia e 10 cestas básicas na rua. Quem me conhece sabe disso. Eu nunca neguei ao pobre. Em Barcelona eu fiz um trabalho social durante 2 anos no projeto John Wesley e depois a minha igreja se tornou capela mortuária de tantas pessoas que aos domingos eu fechava a igreja para atender a comunidade. Embora tinha um bando de covarde da própria comunidade, pessoas do centro comunitário que batiam contra as próprias pessoas, que muitas vezes não deixavam as pessoas serem sepultadas nas igrejas. Eu deixava. A
prefeitura vai multar. Que mute, mas um ser humano não vai ficar o seu corpo largado na rua, não. Nós vamos fazer o velório aqui. E fazíamos. Muitas vezes eu fiz isso. Então, gente, de sorte que alguém ainda me estende a mão. Mas quantos que eu conheço, eu tenho feito o que eu posso. Eu faço pão caseiro. Muitas vezes eu dou um pacote de café, meio quilo de arroz, um pouco de açúcar. Eu vou fazendo. Eu moro num lugar pobre. Eu não moro num lugar de ricos. Então, os grandes heróis da nossa pandemia não estão sendo os políticos. Você não vê um vereador de mandato saindo das quatro paredes. Estão lá recebendo e se preenchendo. Alguns até estão roubando os respiradores das pessoas que estão morrendo. É deputado, é prefeito, é vereador, roubando os respiradores enquanto as pessoas estão morrendo. Então o genocídio, gente, ele tem duas formas. A biopolítica, de forma que Hitler primeiro matou o povo de fome. E quando aqueles judeus velhos e negros e doentes estavam magrinhos, fracos, de fome, não tinham como reagir, ele começou a necropolítica, que foi exatamente a execução. Matar com dinamite, explodir nas valas. Era 1.000 judeus, 500 judeus por dia. Ele e os soldados dele, os nazistas, os nazistoides. Essas pessoas que pensam igual, deveria botar olha, na cabeça dele, uma marca, para depois ele não dizer, não fui eu. Porque eles se aproveitam dessas pessoas. Depois, quando essa pessoa sai do poder, eles vêm com conversa. Porque quem viu que o Bolsonaro é um nazistão, já saiu fora. Você vê que um monte já saiu fora? Não se trata de direita ou esquerda, gente. Se trata de alguém que tenha compaixão do povo. Agora, um homem que fala que tem que matar 30 mil, que discrimina negro, que discrimina gays, que apoia machismo, que apoia o racismo, através da geopolítica. Agora, o Hitler lá, como os judeus ficaram calados, ele partiu para o segundo plano, que é a necropolítica, que é a parte em que eles não tinham mais ações. Eles não tinham mais como reagir. Mas aqui no Brasil, eu bati palma para a torcida do Corinthians. Não foram os políticos, não. Não foram eles, não. Quer dizer, entre aspas, porque a maioria do pessoal de esquerda estão dando combate lá no Congresso.
Bolsonaro queria dar R$ 200 para a população pobre. Não, vamos aumentar para 600. Só que até esses 600 chegar, muitos morreram. Porque o exército que existe no país, por isso que o Gilmar Mendes disse, vocês estão contribuindo com o genocídio. Sabe por causa de quê? Sabe por quê? Porque o Bolsonaro ele vetou a ajuda para os indígenas. E agora o Mourão está tentando resolver a situação. Além de não termos um ministro da Saúde, 12 mil índios contaminados. Os índios que eram 6 milhões no descobrimento, hoje são dizimados a 300 mil. Porque os invasores do Brasil, que o Brasil não foi descoberto, foi invadido, que aqui já tinha a população da Croácia, mais quase a população da Bolívia. E eles viviam em paz, mas eles vieram aqui para escravizar os índios, para levar o pau-brasil, tanto que brasileiro significa aquele que corta o pau-brasil de eiro. Brasil é brasa, o eiro, é cortar. Aquele que corta o pau-brasil. Só que o indígena não aceitava. Então o que eles fizeram? Foram trazer os negreiros, os navios negreiros, na maior maldade com os escravos. Tanto que algemava, colocava corrente em 2 negros. Se um ficasse doente no transporte, eles jogavam o que morria no mar e o vivo ia junto. Na maior covardia. Isso é um genocídio, gente. O Gilmar Mendes está certo. O Gilmar Mendes faz parte de um dos poderes da República, o Poder Judiciário. É através do Poder Judiciário que os políticos são colocados na linha. O que é o Superior Tribunal Eleitoral? Eu sou estudante de Direito. São 3, o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Eleitoral. Que julga quem faz essas coisas. Se o Bolsonaro ele não mudar a posição dele e ele foi impeachmentado, ou na próxima eleição ele perdeu o mandato dele, ele vai às barras dos tribunais internacionais. Os direitos humanos internacional, a ONU, através da ONU, vai levá-lo. Muitos presidentes fizeram maldade com o povo e se deram mal. Lembra do Saddam Hussein? Sabe o que ele fazia? Existia uma etnia chamada curdos, que é um povo despatriado, um povo que não tem pátria. É igual aqui no Brasil os ciganos. Os ciganos, nós não temos visto muitos ciganos, mas eles não têm pátria. Eles não têm um país só de ciganos, eles não têm. Israel viveu despatriado muito tempo, viveu na Alemanha, 6 milhões morreram lá, viveram no Brasil, viveram em vários lugares. Até que em 1948 foi criado o Estado de Israel, dia 14 de maio, na data do meu casamento.
né? Mas sendo que eu casei em 94, mas foi dia 14 de maio, uma data profética. São 26 anos de casado. Então Saddam Hussein matava aquele povo despatriado e nós ficávamos naquela época eu trabalhava na área da Vale, e nós ficávamos ali de 89 até 91. Ele invadiu o Kuwait para tentar atingir Israel e nós ficávamos comentando, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra, até que ele tentou entrar. Ele entrou no Kuwait e tentou invadir Israel. Mas aí a ONU, com um grupo de forças, entraram lá no rio Tigre, no Eufrate, e prenderam o exército de Saddam Hussein, que estavam até passando fome. Eles não tinham condição de encarar. Mas Saddam Hussein continuou no poder, executando curdos, jogando lá no jardim suspenso da Babilônia, executava e jogava no deserto. Tinha 5 sósia, tinha 7 bilhões nos bancos internacionais, tinha 40 palácios de ouro, reconstruiu o jardim suspenso da Babilônia, no Iraque, lá no Golfo Pérsico, o antigo Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu. De certo que o Golfo é uma língua de água no meio da terra, o mesmo lugar onde Jonas foi jogado pelo grande peixe e ele teve que entrar. Ele saiu da água salgada, teve que passar pela água doce, teve que ir até Nínive, que é a capital da Síria, e do lado de cá tem a Babilônia, que é o Iraque. E Saddam Hussein continuou o extermínio. Inclusive até os genros dele ele matou. Covardão. Era um genocida. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele perdeu, ele se escondeu num buraco. E quando acharam ele, descobriram, ali dentro ele tinha de tudo, tinha televisão, tinha comida, tinha tudo, mas alguém estava de olho. Todo dia alguém entra naquele buraco ali, ele estava lá, ele tinha televisão, tinha geladeira, tinha tudo, era uma casa secreta, debaixo da terra. Ele levantou as mãos e disse, eu sou Saddam Hussein, presidente do Iraque. Pois é, foi levado às barras do tribunal e foi julgado por enforcamento. E ele era tão ditador que no último momento ele ainda disse para a pessoa que o enforcou que ele encontrava a pessoa lá no inferno. Então, gente, o genocida é o cara que ele tem a caneta na mão para liberar. Nós, graças a Deus, nós somos um país que nós somos democráticos e nós temos 3 poderes, porque se nós tivéssemos só o presidente da República,
os pobres iam ganhar apenas os R$ 200. Aqui na Serra, no município da Serra, estão dizendo aí que iam dar R$ 200, iam dar R$ 500, que grupo de 12 pode ficar 13, é aquela velha conversa. Mas a gente não vê ninguém ganhando nada. Sabe quem é que ajuda? São as pessoas. Quando o prefeito está barrigudo, deputado barrigudo, vereador barrigudo, ganhando milhares, fora as falcatruas, vendendo terreno de comunidade, vendendo shopping, vendendo coisa pública. E os pobres morrendo. Genocidas. Biopolítica. Bio por causa de quê? Porque é aquela política. O grupo, para eles, o grupo da direita são os bons. Se o grupo da direita são os bons, o da esquerda tem que morrer. É isso que eles pregam. Sendo que a esquerda nunca pregou que o grupo da direita tinha que morrer. Pelo contrário, abraçou todo mundo. Tanto que trouxe outras pessoas, até gente corrupta, que lá na frente acabou prejudicando a esquerda. Trouxe o vampiro Temer, o vampiro brasileiro, que deve ter chegado lá em Brasília voando de capa. Que depois, na transição do governo Dilma para Temer para Bolsonaro, aprovaram a reforma trabalhista para acabar com os trabalhadores. Depois, já com Guedes, já aprovaram a reforma da Previdência. Tentaram aprovar a reforma administrativa para os funcionários públicos ganhar menos. Mas o deles, o fundo partidário, eles aumentaram para 3 bilhões. Para eles, sim. Agora, para os pobres, sendo que o caixa público do governo tem 1 trilhão, isso quem disse e quem conhece é o Ciro Gomes e o Haddad. Ciro Gomes, sendo que Ciro Gomes foi ministro da Fazenda. Segundo eles, tem 1 trilhão 450 bi. E aquele Cabo Daciolo disse: Bolsonaro, faz uma auditoria nas grandes empresas, cobra imposto. Cadê o velho da Ravan? O velho da Ravan deve 400 milhões e não paga. O Ricardo Eletro também não paga. Silvio Santos não paga. Por que eles fizeram campanha de graça para o Bolsonaro? Porque eles não pagam. Eles não pagam imposto. Quem paga imposto é pobre. Que os R$600 que você está recebendo, 300 vai embora.
É brincadeira, né, gente? Homens que são eleitos pelo povo e depois não lembram do povo. Se preocupam só com ficar gordo. Aqui na Serra tem deputado, chega a estar gordo. Eu tô, meus amigos me ajudando, eu tô um pouquinho, eu tô meu, mas eu não exercito para os caras não ficar gordos, aqueles barrigão. Prefeito com um barrigão, parece até que tá grávido. Poderiam botar máscara e procurar as pessoas, pegar um pouco desses milhões que eles têm. Tem deputado aqui que é dono até de hospital. Vários. Pegar um pouco desse dinheiro. Gente, vocês vão levar esse dinheiro para onde? Para sepultura? Como os gregos faziam? Colocavam moeda de ouro na boca? Depois soltava o corpo no mar, queimando? Lá na frente um achava e ficava rico? Então, nós não podemos nos calar. Não podemos aceitar o genocídio das pessoas pobres. As pessoas pobres, negras, índios, são brasileiros, são 50, mais de 50% do Brasil, são 60, 65% do Brasil e precisam sobreviver. Temos que ajudar nossos irmãos a sobreviver nessa pandemia. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Tenha compaixão de você que já perdeu seu ente querido. Se você tem algum parente, né, que está doente, vigia, meu irmão. Não vai para a rua igual super-herói. Quantas pessoas eu perdi assim? Quantas pessoas que eu carreguei no colo saíram acreditando no governo. Vamos lá, vamos respirar, vamos isso. Que negócio de máscara, o quê? A gente toma cloroquina. E aí, ó. Sabe o que o chefão falou? Falou agora, ninguém toma cloroquina agora. Depois que ele pegou, ninguém toma cloroquina sem ordens médicas. Então, gente, lamentável isso. Mas Deus vai te dar força para que você consiga. Principalmente aqueles que estão passando necessidade. Que Deus tenha misericórdia. Deus vai abrir uma porta para nós. Eu volto, se Deus permitir.